Jesus, por quê? Os irmãos já se perguntaram por quê? Qual é o qual é o seu bem? Qual é a joia? Qual é o seu valor? O que você é? O que nós somos? Para Jesus se entregar por nós. Eu confesso aos irmãos que muitas vezes eu pergunto: Jesus, por que tu me amas? Eu não entendo muitas vezes o amor de Deus. Como pode um ser tão sublime e puro, despir da sua pureza, da sua glória, na verdade, fazer mortal e se colocar no lugar de um vil pecador? Eu confesso aos irmãos que não entendo, porque essa forma de amor é um amor que não se pode medir, é um amor imensurável. Pode ter a fita métrica maior deste planeta, mas não é capaz de medir o amor de Deus. E eu pergunto isso para Jesus e não encontro resposta, isso me constrange. Porque eu não tenho nada para receber o amor de Deus. Eu não sou nada para merecer o amor dele. Por mais que eu tente, ainda assim eu sou um eterno devedor. Eu costumo dizer que eu tenho com Deus uma dívida de gratidão. Até porque eu sei o preço do meu resgate. E o que Jesus fez por mim, ninguém mais faria. Cumpriu-se na minha vida, que está escrito nas Escrituras: tirou-me um charco de lodo terrível e firmou os meus pés sobre uma rocha. Eu insisto em perguntar: por que, Jesus? E continuo sem resposta, irmão. Mas o que me conforta é saber que eu sou fruto, e nós somos fruto de algo que eu chamo de misericórdia. A Bíblia diz que a misericórdia do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos, pois as suas misericórdias não têm fim e se renova a cada manhã. Então é sem merecimento mesmo, mas é por misericórdia. É sem pagamento mesmo, mas é por amor. Foi o amor de Deus a causa imediata, a alavanca que moveu o céu ao ponto de Jesus falar: eu vou e vou me entregar. O culto de ceia, irmãos, é o culto que é um memorial. Ele não é só um culto, ele é um memorial. Quando nós falamos de memorial, nós falamos de algo que está estabelecido em algum lugar para provocar lembrança. Por exemplo, quem se lembra aí do 11 de setembro? Né? Grande tragédia mundial, verdade? As Torres Gêmeas, quem não ouviu falar? Milhares de vidas ceifadas, mortas violentamente, instantaneamente. Foi um tempo de luto mundial, choro mundial. E passou. Isso passou. Mas para ficar fixado na memória da humanidade e da geração vindoura, foi feito naquele lugar um memorial. Levantou-se naquele lugar uma haste, um poste, algo para trazer lembrança, para lembrar que naquele lugar foi um momento de muita dor e de muito sofrimento.
A igreja de Coríntios era uma igreja, ela estava estabelecida em uma cidade da Grécia. Uma igreja grega, entretanto, uma igreja fervorosa que tinha nela todos os dons espirituais. Em contrapartida, era uma igreja muito problemática e Paulo, o fundador dessa igreja, Paulo escreveu esta carta durante a sua terceira viagem missionária. E esta carta tinha um cunho doutrinário, de ensinamento. E Paulo trata alguns assuntos dessa carta para esta igreja, assuntos pertinentes ao pecado, assuntos pertinentes à ordem do culto, assuntos da vida secular dos irmãos, o casamento, assuntos da divisão, que nós estudamos isso aqui, assunto da discussão entre a igreja, havia irmãos que discutiam entre eles e brigavam entre eles e levavam estas causas por tribunais humanos. E Paulo, então, ele intervém nesta igreja por intermédio da carta, a primeira carta de Coríntios, instruindo, doutrinando e ensinando esta igreja qual era o parâmetro, o prumo, o nível da igreja verdadeira. E durante os ensinamentos, Paulo também ele instrui a igreja sobre o que nós vamos fazer aqui hoje, a ceia do Senhor. Até porque os irmãos haviam perdido o princípio, os irmãos de Coríntios haviam perdido a essência da humanidade, o amor. Antes de celebrar a ceia, na ocasião, fazia-se uma festa que muitos dos estudiosos chamam de festa do amor. E era muito comum os irmãos confraternizar durante o dia. E um levava um pão, o outro levava uma carne, um cozido. E ali juntava-se as famílias e passava aquele dia confraternizando e juntava-se e comia. Entretanto, o tempo foi passando e os irmãos foram se dividindo. Porque os que tinham muito, comiam muito, os que nada tinham, muitas vezes iam embora com fome. Mas antes de ir embora, tinha que celebrar a ceia. Meus irmãos muitas vezes celebravam a ceia triste. Participava do corpo de Jesus triste. Porque participava, mas se sentia excluído da sociedade cristã, da sociedade, da religião, da igreja. E Paulo, então, ele vem calçando a igreja com a palavra, instruindo a igreja qual era a forma certa de celebrar a ceia. Este é o contexto desse texto. Mas há uma particularidade nesse texto, e eu quero trazer os irmãos sobre esse texto que nós lemos. 3 verdades inseridas no capítulo 11, a partir do versículo 17, da primeira carta de Coríntios. Qual é o fundamento deste memorial? O culto de ceia, sendo ele um memorial, ele convoca em nós 3 sentimentos. O primeiro sentimento que o culto de ceia deve provocar é nos fazer lembrar. O culto de ceia, ele tem que remeter no seu coração, na sua mente, lembrança. E lembrar de quê? Lembrar que alguém pagou um alto preço. Então, se ele provoca em nós lembrança, esse culto é um culto retrospectivo, te faz voltar. E voltar atrás, não para se atrasar no processo da salvação, não. Voltar atrás para você lembrar e reconhecer que você está aqui hoje porque alguém pagou o seu resgate. Estamos falando de quem? Quem foi que pagou o resgate?
ninguém mais do que o próprio Filho de Deus, nosso Salvador Jesus. Não faz sentido estarmos aqui, cercarmos a mesa do Senhor, se nós não voltarmos atrás, se nós não fazemos um retrospecto na nossa vida e lembrar: eu sou fruto da misericórdia de Jesus. Aleluia! Não faz sentido você passar no mês todo na expectativa de ceiar e não ter esse sentimento. Não faz sentido. Por essa razão, esse culto tem que provocar em você lembrança. O texto diz assim: este cálice, versículo 25, é o Novo Testamento do meu sangue. Fazer isso, leva as vezes que beber. Memória, você precisa trazer a sua memória. Você precisa se lembrar. O problema é que nós estamos em uma geração, irmãos, que já não se lembra mais. Já não se fala mais. Já criamos descaso. Parece que não tem mais importância o sacrifício de Jesus, mas a Bíblia é a verdade absoluta. Temos que nos lembrar do sacrifício de Jesus. Aleluia. Tem que lembrar, fazer isto. E todas as vezes que fizer, tem que ter lembrança, memória. Como dizer, memorial. Os irmãos se lembram de quando Deus estabeleceu a Páscoa. A Páscoa, ela era um memorial. Os egípcios precisavam de cereais, né, de fazer a Páscoa para lembrar que Deus, com o braço forte e com mãos estendidas, livrou Israel do poder de Faraó. Glória a Deus. A ceia também é a mesma coisa. Tem que provocar lembrança, tem que nos fazer lembrar que Deus, com o braço forte e com mãos estendidas, nos livrou das garras de Satanás, do jogo, do pecado, da condenação eterna e do inferno cruel. Fazer isso todas as vezes, em memória de Deus. Isso não deve sair da sua mente. E o mais interessante é que não devemos lembrar somente do culto de ceia. O culto de ceia é só um memoriário, mas a nossa lembrança está ativada todos os dias, de manhã, de tarde, ao meio-dia, na hora do almoço, na hora do jantar, na hora do lanche, no trabalho, na escola. É lembrar: estou vivo porque sou fruto da misericórdia de Jesus. Fazer isso em memória. Tem que ter lembrança. Você precisa lembrar. Eu não sei, durante esse mês, quantas vezes você lembrou do sacrifício de Jesus. Seja verdadeiro com você mesmo. Será que por algum momento, neste mês, você conseguiu lembrar: olha, glória a Deus, que Jesus morreu pela minha vida. Glória a Deus, porque Jesus morreu pela minha vida. Será que você conseguiu lembrar pelo menos por um instante, durante todo o mês? Você só pediu: Senhor, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso, Senhor, da porta aberta, eu preciso da cura, Senhor, eu preciso do meu atormento, eu preciso de tanta coisa. E de tantas coisas que eu preciso, me sufoca a lembrança, eu não consigo me lembrar. Parece que à noite, através da palavra, Deus quer te provocar lembrança. Se lembra aí? Eu consigo lembrar da minha vida, irmãos. Distante de Jesus. Perdido. Longe. Eu me lembro dos detalhes da minha vida. Uma vida dissoluta. Mas em um determinado dia da minha vida,
Eu me lembrei do sacrifício de Jesus e falei, essa vida não é para mim. Eu preciso de voltar aos braços de Jesus e valorizar o sacrifício dele. E glória a Deus que o Senhor me deu mais uma oportunidade. Hoje eu sou fruto da misericórdia e todas as vezes eu me lembro que sou eu fruto desta misericórdia. Foi o sacrifício de Jesus. Não é o meu braço, não é o meu mérito, não é o meu intelecto, a minha inteligência, não é os meus amigos, não é a minha família, não. Misericórdia é a causa de estar aqui. É amor. Eu preciso de lembrar. Então, o ponto de ser, ele é retrospectivo. Você precisa voltar lá atrás, no ano 33. No ano 33, e lembrar, naquele ano, o Rei dos Reis, o Filho de Deus, se entregou ao mundo. Você precisa se lembrar disso. E sabe o que é mais interessante? Que esse plano já era muito antes de Jesus vir. Lá no Éden, já apontava o Calvário. Lá no Éden, já apontava o sacrifício. Lá no Éden, já apontava a salvação da humanidade, da minha e da sua vida. Quem se lembra aí? O homem pecou e a Bíblia diz que Deus sentenciou o homem à morte. Deus sentenciou o homem à morte. Mas Deus estabeleceu o mais belo e perfeito plano, chamado plano da salvação, quando, de uma forma simbólica, apontando o Calvário, apontando o sacrifício, apontando a salvação, mata um animal, o sangue é vestido. E da pele do animal faz veste para o homem, para a mulher, e encobre a vergonha. Aqui apontava o Calvário. Naquele momento, Deus já estabelecia e já demonstrava misericórdia pela sua vida. Deus já mostrava misericórdia também pela minha vida. Se lembra disso? Você consegue se lembrar disso? Então faz um retrocesso na sua vida, um culto retrospectivo. Lembra-se disso. A outra verdade, o crime de sangue, a primeira verdade é um culto retrospectivo. Você precisa voltar a se lembrar. A segunda verdade é um culto introspectivo. Ele é um culto retrospectivo, tá? Provocar lembrança. É afinal, introspectivo. Você precisa se analisar. Você precisa se auto-examinar. Você precisa fazer um autoexame da sua vida. Analisar a sua vida, o seu comportamento, a sua comunhão. Você precisa de algo se analisar. Quando nós falamos de exame, há alguns exames que às vezes você se sente mal e você vai ao médico. O médico só em te olhar ele já consegue detectar. Por exemplo, nossa irmã se acidentou. Não precisou de um exame para saber que ela machucou o nariz, precisava de um ponto. Mas há algum tipo de situação na nossa vida que você chega com uma dor, Você não consegue ver. Você não consegue ver. A dor está por dentro, não está a ferida, ela está por fora. É necessário fazer um exame. Às vezes, o exame, raio-x, aquele outro exame que é colocado no tubo, como é que é o nome daquele exame? Tomografia. E ali aquele exame vai analisar você por dentro. Como que está a lesão. Através daquela situação, daquele autoanálise, desse tipo de remédio você precisa para curar a enfermidade. Então é coisa de ser, é coisa introspectivo. Você precisa, através do Espírito Santo, se analisar por dentro. Quem eu sou, como estou e por que estou. A Bíblia fala isso nesse texto. Olha o que a Bíblia fala. No versículo 26. Porque todas as vezes comer deste pão, beber desse cálice, anunciarão ao Senhor até que venha. Por que comer desse cálice indignamente será culpado do corpo do sangue de Jesus. Examine
Examine, pois, o homem a si mesmo, versículo 29. Examine, você precisa se examinar, se autoavaliar. Será que eu estou com Deus? Como está a minha comunhão com Deus? Como está o meu comportamento com Deus? Como está a minha intimidade com Deus? Como eu estou com Deus? É necessário fazer uma autoanálise. Não é só lembrar por lembrar. Não foi falta de mudança. Você precisa se examinar. Lembrar e reconhecer. Jesus morreu por mim. Agora eu vou me analisar. O que eu tenho que fazer? O que eu preciso de mudar? Eu preciso de mudar esse ponto, eu preciso mudar esse ponto. Espírito Santo, me ajuda a transformar isso aqui que eu não consigo transformar. Ô Espírito Santo, eu preciso de ajuda nesse ponto aqui da minha vida, eu preciso de mudar. Eu reconheço, eu estou me analisando, eu vejo, eu sei que eu preciso de mudar. Análise, examine, pois, o homem a si mesmo. Examine, pois, o homem a si mesmo. Irmãos, não é o pastor que vai determinar como você está com Deus. Não é você chegar para o pastor e mostrar, sabe, uma vida aparentemente perfeita na igreja. Não, isso não. É o seu autoanálise. Você com intimidade com o Espírito Santo. O Espírito Santo fala com você. O Espírito de Deus, ele fala com você, e você conhece os seus erros, você conhece os seus pecados. E quando você se autoexamina, o Espírito Santo, ele te convence. Eu preciso mesmo de mudar. Esse mês eu fiz assim, falei assim, agi assim. Senhor, esse mês eu andei tão distante. Eu preciso de mudar. Eu reconheço o Calvário, eu reconheço o sacrifício, eu preciso mudar. Então, ele é um culto introspectivo. É necessário se autoexaminar. Em culto de ceia também tem a terceira verdade. E aqui eu encerro. E nós vamos celebrar a ceia do Senhor. É um culto introspectivo. Ele aperta o futuro. É um culto retrospectivo que faz voltar ao passado e reconhecer o sacrifício de Jesus. Ele é um culto introspectivo. No seu presente hoje te faz te analisar como você está. Ele é culto prospectivo. Ele aponta a profecia, a maior da profecia. E qual é a maior da profecia? O arrebatamento da igreja. Quando nós estamos ceando, nós estamos voltando atrás e lembrando. Quando nós estamos ceando, nós estamos no presente nos autoavaliando. Quando nós estamos ceando, nós estamos proclamando o arrebatamento da igreja. Os irmãos entendem? Anunciai a morte de Jesus até que ele venha. Até que ele venha. Nossa, é fruto da misericórdia, é o amor de Deus. Ao hino diz assim: se isto não for amor, o céu é mentira, o céu não é real. Se o amor de Deus, se o sacrifício de Deus não demonstrar o amor de Deus para a sua vida, o céu não é real. Nada faz sentido, tudo perde valor. O pão é um símbolo. É um símbolo. Agora é o pão. Mas nós vamos orar consagrando e será representado como o corpo de Jesus. Que foi moído, esmagado, furado, transpassado. E bem, o símbolo da uva é um símbolo
mas ao orar será representado com o sangue de Jesus. É o sangue de Jesus. Participe da ceia nessa noite com esse sentimento. Que não seja com protocolo, mas seja com gratidão, Senhor. Você irá reconhecendo, agradecendo. Jesus, ele nunca pecou. Jesus foi perfeito em tudo. Varão, perfeito, em nada pecou. Viveu como um homem nas questões desta terra. Suportou todas as coisas e em nada pecou. Se ele não pecou, para mediar vida. Agora entenda. Se eu pequei e sou pecador, meu merecimento é a morte. Preciso morrer. O Calvário é para mim. A cruz é para mim. O sacrifício é para mim. É meu pagamento. Ele é assim, você também. Jesus nunca pecou. O seu pagamento é a vida. Agora Jesus olhando para a minha natureza, as minhas limitações, os meus pecados, a minha pequenez. Parece que eu vejo Jesus olhando para mim e falando assim, olha, velho, hoje você não morre. Você tem motivo para morrer. Porque você é pecador e eu mereço viver. Porque eu nunca pequei. Mas a vida que eu mereço, a vida que é minha por meu Espírito, eu te dou para você. E a mente que é sua, por você ser um pecador, eu tomo ela. Então vai, viva, meu Dário. Viva a igreja. Isso, irmão, que é merecimento. Isso é misericórdia. A vida de Jesus. O merecimento ele entregou para você. E a morte que era sua. O sacrifício. A vergonha que era sua. Ele tomou para ele. Ele entregou para ele. Isaías escreveu o castigo de nós traz a paz. Fala sobre ele. E pelas suas pisaduras nós somos sarados. A partir de hoje começa a valorizar mais o sacrifício. Começa a pensar mais no sacrifício. Começa a ter um relacionamento mais estreito com Jesus. Que não seja protocolo, mas seja reconhecimento. Valorize o sacrifício. Vai ao início. Se arrepende. Ainda há tempo. Se arrepende dos seus pecados. Se você não se arrepender, você está correndo o prejuízo enorme. Se arrepende. Aceite o perdão de Jesus.